do Senhor a todos nossos irmãos telelogados. Bem-vindos a mais uma aula, né? Uma aula da Escola Bíblica. Nossa revista, creio que boa parte dos irmãos já possuem, né? Projeto Divino para Cada Ser Humano. A gente chama de revista carinhosamente, né? Pelo costume, mas na verdade é um livro, né, de 192 páginas. Então esta é a nossa base da nossa escola bíblica, né? Bem-vindo a mais uma aula. Lembrando que os irmãos que não podem ter este material fisicamente, quem sabe você está muito distante, em outro estado, enfim, né, nós podemos mandar, Ramo da Videira, nossa livraria pode mandar pelo correio, mas também você pode ter acesso a este livro por meio do Kindle, né? Se você se cadastrar lá no site da Amazon, você pode comprar isto, virtualmente ter o livro virtual junto com você. De autoria do pastor Humberto, buscando então os livros de autoria do pastor Humberto, você vai achar este livro, O Projeto Divino para Cada Ser Humano. Vamos orar? Vamos orar. Convido você a estar orando juntamente conosco, inclinando a sua cabeça. Aleluia! Este projeto desta escola bíblica é um projeto escrito e pré-formado por Deus, e por isso que Deus está nesse projeto. Aleluia! Nós vamos mais uma vez entregar a Deus este momento, para que Ele conduza todas as coisas, em nome de Jesus. Oramos a Deus, Pai nosso que está no céu, no nome de Jesus. Nós chegamos agora, ó Pai, diante da Tua presença, para Te dar graças por mais este dia, por mais este momento, Deus, que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, eu Te peço nesta hora, ó Pai, que a Tua mão esteja sobre a nossa vida, que a Tua graça esteja sobre a nossa vida, que a Tua graça esteja na vida de cada um dos nossos irmãos videologados, ó Deus, que estão nos acompanhando pela internet, pelo nosso canal YouTube, pela nossa rádio online Restauração. Em nome de Jesus eu Te peço, ó Deus, que a Tua mão poderosa esteja sobre a vida de cada um. Nós dependemos do Senhor, nós precisamos do Senhor, nós vivemos, aleluia, dependentes da Tua graça, dependentes da Tua misericórdia. E agora nós pedimos, ó Pai, estende as Tuas mãos, venha nos dar uma escola abençoada, que a Tua palavra seja uma palavra viva ao nosso espírito, que a Tua palavra seja uma palavra transformadora. Aleluia, uma palavra, Senhor, que venha realizar algo em nossa vida, que venha modificar, que venha edificar, que venha transformar. Aleluia, que venha falar conosco de uma forma poderosa, como só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus, ó Pai, clamamos a Ti, entregamos tudo nas Tuas mãos, glorifica o Teu nome mais uma vez, ó Deus. Nesta oportunidade, nesta aula, nessa classe de escola bíblica, no nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, nós vamos então hoje dar continuidade à lição de número 8. Na aula passada, nós ministramos, alguns pontos, né, que haviam ficado da lição 7, e nós também ministramos a primeira parte da lição 8, e hoje então nós vamos ministrar o restante, né, vamos dizer assim, a maior parte e o final da lição 8. Para nós contextualizarmos, quem sabe você está nos escutando pela primeira vez, né? Recebeu o link, recebeu o convite, já fica também aqui, né, o nosso apelo para que os irmãos façam a sua marcação aí, né, daquele sinalzinho, né, que nós temos ali, né, para aprovar o nosso vídeo, né, muita gente fala vários nomes ali, né, para aquele sinalzinho que você tem ali, né, o legalzinho, enfim, né, para que outras pessoas então possam
na medida em que várias marcações estiverem feitas, este vídeo ele vai passando para um vídeo mais prioritário neste canal e também a nível de YouTube, outras pessoas vão acessar, né, vão receber a indicação deste vídeo, né, deste material que está sendo produzido. Nós queremos também, nessa oportunidade, fazer uma pequena retrospectiva sobre este assunto. Nós estamos tratando aqui, quem sabe você pela primeira vez está acompanhando essa escola bíblica, então nós já estamos há 7 lições, né, algumas semanas aí, em torno de 7 semanas, falando sobre um tema que é baseado em diversos versículos bíblicos, né? Não é um tema isolado na Bíblia, a gente vê que a Bíblia toda está permeada deste tema, mas ele é fundamentado basicamente em um versículo que está registrado no Salmo 139, versículo 16, que diz assim: os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Versículo 16: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Essa palavra nos mostra um segredo, mostra um mistério que nós vemos que Deus nos alcançou uma revelação muito grande e é um mistério que está revelado em toda a Bíblia, na verdade. Mas esse versículo é um dos versículos-chave. Depois que a gente entende essa revelação, a gente vê que a Bíblia está repleta de versículos que vão consolidando essa revelação, que vão confirmando essa revelação. Mas esta palavra nos mostra que Deus tem todos os nossos dias escritos, todos. Então, tem pessoas que ao ler esse versículo imaginam que Deus tem um tempo escrito e aí a gente tem que estar naquele caminho, ou se a gente não aceitar a Deus, não aceitar Jesus Cristo, não entrar no caminho de salvação, a gente simplesmente não vai viver o projeto estabelecido por Deus. Na verdade, não é isso que a palavra nos mostra. A palavra nos mostra que mesmo aqueles planos de vida que não levam à salvação, até os planos de vida que levam à condenação, esses planos de vida eles são também pré-determinados, pré-formados. Aqui, quando a Bíblia fala em escrito e determinado, nos dá a ideia lá no tempo original, nós não vamos entrar em detalhes aqui porque já estudamos isso na primeira lição, mas nos dá a ideia de que não é simplesmente determinado, mas é uma formação. Foi pré-formado. Então, quando a Bíblia fala em caminhos que foram previamente determinados, está falando em caminhos que foram previamente formados, planos que foram previamente formados. Então, nós conseguimos entender que Deus estabelece todos os possíveis planos para a nossa vida quando nós ainda éramos massa informe, ou seja, estávamos ali como um zigoto. Tínhamos recém sido concebidos pela nossa mãe, pelo nosso pai, estávamos ali ainda informes, não tínhamos uma forma ainda definida, eram duas células, que haviam se juntado, e então haviam formado um ovo, um zigoto, e a partir dali então Deus já estabelece esses planos pré-formados. Mas na medida em que nós vamos tomando decisões, esses planos então vão sendo aplicados em nossas vidas. Então eles já estão pré-formados, mas a aplicação de um plano ou de outro vai depender das minhas decisões. Se eu tomar todas as decisões certas, eu vou estar num plano ideal de Deus, que é um plano maravilhoso. A Bíblia diz que esse plano é bom, é agradável, é perfeito. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita.
Agora, se eu tomar decisões erradas, eu vou sair desse plano ideal. E eu vou, então, entrar num plano que não é um plano o melhor para a minha vida. Quem sabe vai ser até um plano de condenação, mas que também está escrito. A Bíblia diz aqui nesse versículo que todos os meus dias estão escritos. Então não existe dia nenhum que não esteja escrito. Mesmo que eu saia do plano, quando eu saio do plano ideal, eu vou entrar num outro plano, um plano alternativo que não é o ideal, mas é um plano que também Deus escreveu, de acordo com a minha decisão. Muito bem. Então este é o fundo geral de nossa revista. Então nós estamos estudando os planos e a gente vai estudando com exemplos bíblicos, mostrando, trazendo à tona aquilo que a Bíblia, de uma forma farta, evidencia nesse sentido, confirmando este versículo e outros muitos que nós já estudamos. E agora, então, na lição número 8, nós estamos estudando como Deus realiza os planos divinos. Então, como é que pode haver um plano divino, que seja um plano divino escrito por Deus, mas que seja um plano de sofrimento, um plano ruim, quem sabe até mesmo um plano de tragédia? Será que Deus escreveria um plano assim? Veja, estamos falando de planos que Deus escreveu, e Deus não escreveu somente um plano. A Bíblia nos mostra, na sequência desse versículo 17, que diz assim, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Ou seja, a soma de todos os planos de Deus, em virtude desta pré-formação, ou seja, de todas as pessoas que passaram sobre a terra e que estão na terra, Deus já fez esses planos pré-formados. Então, conforme a decisão da pessoa, existe um plano que vai ser aplicado para ela. Então, por causa disso, a Bíblia diz que, versículo 18, se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Então, para cada decisão espiritualmente relevante, nós já estudamos isso também. Então, não é uma decisão de que sabonete que eu vou usar. Se eu usar o sabonete da marca tal, vai ser aplicado um plano de Deus. Não, isso aqui não. Isso aí não é uma decisão espiritualmente relevante. Nós já estudamos isso em outra lição. O que é uma decisão espiritualmente relevante que vai fazer com que entremos de um plano ou em outro plano. Então vejam, nós estamos agora na lição 8, então, estudando sobre como Deus forma estes planos. Então por que Deus forma os planos da forma como eles são? Estamos falando aqui não somente do plano ideal, que é o melhor plano, que é o plano ideal, que é o plano bom, agradável, perfeito, mas estamos falando também de todos os planos alternativos que Deus elabora para a pessoa. Como que Deus faz isso? Que critérios que Deus usa? É isso que nós estamos estudando agora. Nós estudamos então, na aula passada, sobre o triunvirato do mal. O que é o triunvirato do mal? Nós estudamos as influências que existem na Terra que Deus leva em conta. Então Deus, nós imaginamos e entendemos que Ele gostaria, quem sabe, de criar um plano maravilhoso, todo mundo no Jardim do Éden. Esse foi o primeiro plano que Deus criou. E se Deus criou esse como primeiro plano, é porque essa que é a vontade primária dele. Deus queria que todos nós estivéssemos no Jardim do Éden. Aleluia! Ele criou, quando a Bíblia revela este início da criação da vida humana, ela está nos revelando o coração de Deus para um homem, se não houvesse a presença desse triunvirato do mal. Se não houvesse carne, se não houvesse mundo, se não houvesse a ação do diabo, a influência do diabo, o domínio do diabo sobre o homem, o plano de Deus seria colocar o homem para administrar a terra, cultivar a terra, uma terra maravilhosa, uma terra onde não haveria espinhos, não haveria brolhos, não haveria sofrimento,
aleluia, o homem iria ganhar o seu alimento sem precisar suar. Então esse é o plano que está no coração de Deus, que Deus gostaria de aplicar para todo ser humano. Fazer que todo ser humano fosse como Ele quis que Adão e Eva fossem, que a primeira família fosse. Agora veja, a Bíblia nos mostra que Adão pecou. E quando Adão peca, há uma transformação. Primeiro Eva, depois Adão, ou seja, a primeira família pecou. E quando esta primeira família pecou, o que acontece? Há uma transformação. Aquela alma, que era uma alma que queria Deus, que desejava Deus, que era dominada pelo Espírito, e o Espírito anela pelas coisas de Deus, aquela alma, então, ela é transformada. Em vez de ser dominada pelo Espírito e por anelar as coisas de Deus, ela começa a ser dominada agora pelos instintos ligados à terra, oriundos do corpo. Então agora o homem se torna muito mais terreno do que celestial. E nós vemos isso aí claramente. Vamos ver rapidamente aqui, apenas para consolidarmos e entendermos melhor essa porção bíblica. Que Colossenses capítulo 3 nos mostra a palavra o seguinte: fazei, pois, morrer, versículo 5. Colossenses 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena, vosso falar. A Bíblia está nos mostrando aqui o que é a natureza terrena. Aquilo que nos, vamos dizer assim, numa linguagem popular, nos gruda na terra. Aquilo que nos afasta do céu, nos afasta do que é espiritual e nos atrai, nos amarra e nos faz com que sejamos escravizados pela terra, por aquilo que é terreno. Então vejam, a Bíblia está dizendo que eu fazia morrer a vossa natureza e coloca aqui as características dessa natureza terrena. E se nós analisarmos essas características, nós vamos ver que todas elas são coisas que nos amarram à terra. Todas são coisas que nos dominam os sentimentos. Veja, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, idolatria. São tudo coisas que nos amarram na terra, que a nossa visão fica estrita à terra. E, consequentemente, nos afasta de Deus. Agora veja, quando isso acontece com o ser humano, quando essa natureza humana agora se torna o seu dominador, surge o que a Bíblia nos chama, então estudamos na aula passada, a carne. Então a carne são esses sentimentos que nós lemos aqui, que são exemplos de manifestações da carne, que são consequência desse domínio dos instintos terrenos sobre a alma. Então Deus criou os prazeres, mas o homem então agora, ele não usa os prazeres para a sua sobrevivência, para a sua satisfação das necessidades. Ele usa os prazeres somente para sentir o prazer, ele se torna escravo dele. Então isso aí faz com que o homem tome decisões erradas, com que o homem faça coisas erradas. E Deus, quando ele estabelece um plano, ele enxerga isso aí. Então ele sabe que a tendência daquele homem, por exemplo, e a Bíblia diz, na epístola que Tiago escreveu, que cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que o atrai, que o seduz. Ou seja, cada pessoa tem uma concupiscência, cada pessoa tem uma área de sua vida, como nós lemos aqui,
né, que faz com que ele seja amarrado à terra, que faz com que ele se distancie de Deus. Né? Então, quem sabe alguém, né, vai ter aqui como, né, o que amarra ele é prostituição, o outro vai ter avareza, uma pessoa avarenta, uma pessoa materialista. Né? Uma outra pessoa vai ter idolatria. Ele vai estabelecer no coração dele coisas que são mais valiosas do que a sua comunhão com Deus, do que a sua salvação. Né? Então, cada pessoa vai ter uma concupiscência. Então, Deus sabe, essa pessoa tem tal concupiscência. Essa aqui é dominada por essa outra. Então, vamos supor, se Deus deixasse, né, um plano qualquer para aquela pessoa, um plano, vamos dizer assim, um plano em que não houvesse nenhuma pressão, não houvesse nenhum ponto de disciplina, um ponto de condução, de orientação, aquela pessoa iria ser uma pessoa devassa. Aquela pessoa seria uma pessoa avarenta. Aquela pessoa seria uma pessoa ciumenta, uma pessoa dominadora, uma pessoa que iria pisar em cima dos outros, iria destruir outras pessoas. Uma pessoa que iria fazer outros sofrerem de uma forma terrível. Então vejam, Deus no seu amor estabelece planos ideais para aquela pessoa que, embora sendo o plano ideal, inclui o sofrimento. Por quê? Para que aquela área da natureza humana daquela pessoa seja quebrada. Para que aquela pessoa enxergue a si mesma, né? Que aquela pessoa enxergue a si própria e mude, se arrependa dos seus maus caminhos. Então, muitas vezes, mesmo no plano ideal, Deus permite o sofrimento para que isso seja trabalhado e que aquela pessoa, então, possa entrar numa dimensão como Deus quer que ela esteja. Então, veja, Deus, quem sabe, até gostaria de fazer assim um plano maravilhoso, um plano, né, um plano um plano assim, vamos dizer, uma expressão bem comum, né, um plano bem light. Mas ele pensa assim, se eu fizer um plano bem light, essa pessoa não vai conseguir chegar onde ela tem que chegar. Ela vai entrar num plano de destruição. Essa natureza humana que amarra ela na terra vai puxar ela para a terra. Então nós entendemos, né, e estudamos isso na aula passada, por que Deus estabeleceu tanto sofrimento para o apóstolo Paulo. Veja, o apóstolo Paulo é um homem tremendo de Deus, né, mas a Bíblia diz que ele passou por nudez, passou por naufrágios, passou por apedrejamento, passou por perseguições atrozes, passou por diversas sessões de açoites, né, quarentena de açoites. Agora veja, por que o apóstolo Paulo passou por tudo isso? Qual o motivo de ele ter passado por tudo isso? Porque Deus queria aperfeiçoar a sua vida para que ele fosse uma fonte de revelação que iria passar milênios. Quase 2000 anos se passaram. E aquelas revelações extraordinárias, purinhas, sem interferência humana, mas a ação do Espírito Santo. Ele irradiou-se por meio do apóstolo Paulo. Agora veja que interessante, a Bíblia nos mostra que mesmo Paulo, passando por injúrias, por provações, por perseguições, a Bíblia nos mostra que, embora essas provações estivessem no plano ideal de Deus para a vida dele, aquilo ali não lhe trazia sofrimento interior, ao contrário, lhe trazia prazer. Então ele escreve expressamente, eu sinto prazer nas perseguições, eu sinto prazer nas injúrias. Por quê? Porque embora aquilo ali fosse algo que estivesse trabalhando a sua natureza humana, o seu interior sentia alegria, porque ele sentia que era uma ação de Deus na vida dele. Eu vejo, quando no caminho ideal, nós estamos no caminho ideal de Deus, mesmo que não seja um plano light, mas aquele plano que é um plano, né, que está ali nos esmerilhando, né, está ali nos tirando as arestas, nos aplainando, aquilo ali nós sentimos o prazer, nós sentimos que estamos
na vontade de Deus. E aquilo ali gera um prazer, aquilo ali gera uma alegria. Então, em virtude dessa natureza terrena, Deus tem que estabelecer o plano de determinada forma, mesmo os planos ideais. Menos o plano ideal, né? Existe um plano ideal para a pessoa. Agora, não existe somente isso, existe também o mundo. E o mundo ele trabalha junto com a carne, ou seja, o mundo alimenta a carne. Então, a natureza humana, ela possui, por exemplo, a avareza. A avareza é um sentimento que faz a pessoa amar as coisas da terra, né? Ser dominada pelas coisas da terra. Agora, mesmo a pessoa tendo essa avareza, tem que existir alguma coisa que alimente a avareza. A avareza por si só, né, ela é um sentimento, mas existe algo que é o contraponto, né? É o complemento, aquilo que vai fazer com que ela se torne uma realidade. Então é o mundo. O mundo fornece, né, aquilo que vai alimentar a avareza. Então o mundo fornece aquilo que vai alimentar a paixão lasciva. O mundo fornece aquilo que vai alimentar o sentimento de domínio, de se impor, de imposição carnal. Então aí surge o status. O mundo tem um status. Se você fizer isso, você vai ter status. A Bíblia diz, João escreve na sua primeira epístola, que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida vem do mundo. Então a soberba da vida, esse sentimento de querer ser mais, de querer ser alguém superior aos outros, isso aí o mundo alimenta. Tanto que o preço do status hoje é um preço que não tem fim. A pessoa que quando se é envolvida por esse sistema, os gastos financeiros dela não tem fim. Então qual é o limite de um preço de status? Sempre vai ter mais um valorzinho. Então aquela pessoa vai lá e vai mudando, né, de fase, vamos dizer assim, né, vai entrando em outro nível social, e cada nível social que ela entra, existe um novo patamar de gastos. Porque as pessoas que estão naquele nível social, elas gastam mais. E aí ele vai gastando também, daqui a pouco ele entra em outro patamar do nível social. Ele vai ter que gastar mais ainda para se manter ali, porque os demais estão gastando. Então é um sistema de consumo, um sistema de ganância, que não tem limites. Então veja, o que alimenta essa ganância que está lá no coração daquela natureza humana? É justamente o mundo. Então pode ser uma pessoa que pode ser até pobre, mas ela vai ter um nível, né, de alimentação desse sistema de ganância na sua vida. E ela vai passando de nível, né, ela vai modificando, e o mundo vai alimentando. Então, o mundo é um sistema montado pelo diabo. A Bíblia nos mostra que Satanás é o príncipe deste mundo, é o príncipe deste século. E esse espírito, então, ele vai alimentando o mundo, né? Ele vai montando esse sistema, e esse sistema, por sua vez, vai alimentando a carne. Alimenta a carne da pessoa. Então, a carne é inimiga de Deus. E a Bíblia diz que a amizade com o mundo também é inimiga de Deus. Por quê? Porque as duas estão conjugadas. Então, quando Deus estabelece seus planos, Ele está olhando o mundo também. Então, Ele está olhando o mundo. Ele sabe o que o mundo faz. Ele sabe a forma como o mundo trabalha. Então, ele não pode fazer um plano light, um plano, né, do Jardim do Éden, porque ele sabe que o mundo vai agredir aquela pessoa, o mundo vai alimentar a carne. Então ele tem que fazer um plano sabendo que aquela pessoa vai ser agredida e ela vai ter que ter condições de vencer aquilo. Já estudamos em uma das lições, né, apenas para exemplificar, retornamos a esse ponto, né, que quando Israel saiu do Egito, né, o caminho mais curto para ele seria passar ao norte, né, ao norte da Península do Sinai, junto ao mar Mediterrâneo. Então, indo por ali, em poucos dias eles estariam já
na terra prometida, em poucas semanas, quem sabe. Mas ali existiam os filisteus. Então o que Deus fez? Em vez de encaminhar eles por aquele caminho, fez eles fazer todo o contorno, indo ao sul da península do Sinai, até o Monte Sinai, e depois então subir novamente pela costa oriental da península, até a cidade de Cades Barneia, onde era o projeto de Deus que dali eles avançassem e conquistassem a terra prometida. Muito bem, meus irmãos. O mundo, então, é uma barreira, e Deus, quando faz seus planos, ele considera o mundo. E a Bíblia nos mostra também que Deus considera a agressão do diabo, a ação do diabo. Então, vejo, não somente em relação à pessoa, mas também no domínio de tudo isso sobre outras pessoas. Então, Deus sabe que mesmo que eu esteja perfeito, mesmo que eu pessoalmente, o crente pessoalmente, não esteja dominado pelo mundo, não esteja dominado pela carne, não esteja dominado pelo diabo, mas ele sabe que outras pessoas estarão, e essas pessoas estarão no caminho daquele crente. Então ele tem que fazer um plano considerando isso. Ele faz um plano considerando que, no nosso caso, no nosso exemplo, ali naquela costa do mar Mediterrâneo, ao norte da península do Sinai, ali existem filisteus. Então o povo de Israel estava feliz da vida, mas tinha filisteus. Então Deus teve que fazer um plano que eles tivessem que contornar toda a península, pela costa ocidental, depois pela costa oriental, a fim de retornar ao ponto, onde que seria o ponto de entrada na terra prometida. Então, em virtude dos filisteus que estavam ali, Deus fez isso. Então Deus sabe, tem carne, tem mundo. Então eu vou ter que fazer um plano para esse crente vencer tudo. E olha aqui, se tiver, daqui a pouco, lá em algum momento, ele vai ser atingido. Então Deus já faz planos considerando que aquela pessoa vai ser atingida. Deus faz planos considerando, olha, naquele ponto ali os amalequitas vão atingir o povo de Israel. Então ele faz planos considerando tudo isso. Então por isso que nós vemos que os planos de Deus muitas vezes são planos complexos, são planos que nós mesmos, olhando superficialmente, de uma maneira assim sumária, a gente não entende, mas como é que isso pode acontecer? Esse irmão aqui era um irmão abençoado e tal, olha o que aconteceu com ele. Essa pessoa é de tal jeito, olha o que aconteceu. Uma pessoa que, quem sabe até não é crente, mas a gente vê alguma coisa acontecendo que nos surpreende. Então, como é que Deus pode ter pré-formado este caminho para ele? Será que não deveria ser outro caminho? Mas veja, Deus conhece todo o sistema que envolve a vida do ser humano. Então os planos dele são formados justamente considerando tudo isso. Considerando que há um cenário contaminado pelo triunvirato do mal. E agora, meus irmãos, nós vemos então que quando Deus pré-forma os planos para a nossa vida, para a vida do ser humano, considerando tudo isso, ele entende então que existe uma guerra entre o ser humano e esse triunvirato, e ele está nessa guerra também, para que o ser humano trilhe, exerça um caminho que é o caminho ideal que ele tem estabelecido. Então, a Bíblia nos mostra claramente esta oposição. O apóstolo Paulo, quando ele escreve lá Romanos capítulo 7, em relação à sua carne, ele diz, aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, e o que eu quero fazer, eu não faço. Logo, se aquilo que eu não quero fazer, eu faço, já não sou eu que faço, mas é o pecado que habita em mim. Então ele mostra que existe, de certa forma,
uma ação maligna para fazer com que o pecado habite a pessoa. Mas o que a Bíblia diz que é o ser humano? A Bíblia nos mostra que o homem, no projeto de Deus, é o templo do Espírito Santo. Então veja, de um lado Deus quer que o homem seja templo do Espírito Santo, de outro lado o triunvirato do mal quer que o homem seja o templo do mal, que ali habite o mal. Então vejam a situação complexa em que está o ser humano. Agora vejam, irmãos, diante disso, nós vamos estudar nesta lição agora, nos aprofundar um pouquinho mais sobre esta ação de Deus na pré-formação dos planos para a vida das pessoas, considerando a possibilidade da prática do mal pela pessoa e também considerando a prática do mal contra aquela pessoa. Então, tanto a pessoa sob a influência do triunvirato do mal, diabo, carne e mundo, quanto a pessoa que, embora não esteja agindo sob essa influência, mas seja atingida por uma pessoa que esteja agindo sob essa influência. O mundo é hostil, nós temos que entender isso. Muitas pessoas que se opõem a Deus, e obviamente que essa oposição não é uma questão racional, uma questão muito mais de decisão. Então as pessoas decidiram rejeitar Deus. Então essas pessoas que decidiram rejeitar Deus, elas colocam, muitas vezes, olha, se existe tanto mal no mundo, se existe tanto mal no mundo, como é que eu vou dizer que existe Deus? Será que Deus permitiria o mal? Mas o mal está no mundo por quê? É por causa de Deus? Não, é por causa do triunvirato do mal. Então esse sistema, o homem decaído com a sua carne, o mundo, esse sistema que o diabo criou, que esse espírito satânico está por trás dessa formação, obviamente que o diabo tem os seus demônios, age, é um sistema, mas ele é o cabeça desse sistema. O mundo, a carne, o diabo estão trabalhando, então esse triunvirato mal faz com que o mundo seja hostil. Tanto para influenciar as pessoas negativamente, como para usar pessoas para nos atingir, usar pessoas para nos fazer sofrer. Então o fato de o mundo ser mal não é culpa de Deus, mas é culpa desse triunvirato que domina o mundo. Então nós temos aqui na nossa revista uma foto de uma pessoa olhando a aurora boreal lá no Polo Norte. E alguém pode dizer assim, se aquela pessoa pegar uma gripe, se ela passar frio lá, é culpa de Deus. Será que é culpa de Deus mesmo? Se ela for lá, a gente vê que essa pessoa que está ali está toda encasacada, com uma roupa de frio mesmo, revestida e tal, capuz. Agora, se essa pessoa for lá somente com uma camiseta leve, uma camiseta de algodão, e passar frio, pegar uma pneumonia, quem sabe até morrer em virtude daquela pneumonia, a gente pode dizer assim, Deus foi mal com ela, porque ela foi lá no Polo Norte, tranquilo, lá foi só olhar a aurora boreal e aconteceu isso com ela. Podemos afirmar isso? Não. Por quê? Porque aquele ambiente era frio. Aquele ambiente era frio. Não foi culpa de Deus que ela pegou doença. O ambiente era frio. Então veja, por que o ambiente era frio? O ambiente era frio em virtude de ser um dos polos da Terra. Então, quando estudamos na geografia, nós entendemos que os polos, em virtude da inclinação do eixo da Terra, no inverno, por exemplo, o polo, no inverno do Polo Norte, o Sol não pega no Polo Norte. Então lá existem 6 meses de escuridão. Então imagine só, sem o calor do Sol, aquilo ali fica gelado mesmo, congela. Então a pessoa que for lá usar uma camiseta, vai culpar Deus porque pegou uma pneumonia? Não, o ambiente era ruim. Agora veja, se ela tiver a sabedoria que Deus deu para o ser humano, ela vai ir naquele frio, mas vai lá enroupada.
ela vai colocar roupa grossa, ela vai colocar camisetas térmicas. E embora esteja naquele frio terrível, ela não vai sentir frio. Glória a Deus. Embora ela esteja no sofrimento, mas ela vai estar com prazer no meio daquele sofrimento. O sofrimento que o frio causa ao seu corpo, embora ela esteja no meio daquele frio, mas ela vai estar alegre. Por quê? Porque ela vai estar revestida de algo que a protege do sentimento de sofrimento. Né? A agressão vai estar presente, mas o sofrimento, que é um sentimento interior, não vai estar. Porque ela vai estar revestida. Né? Então, essa é a questão, né, que nós precisamos entender. Deus não é o culpado do mal. Deus não é o culpado. O culpado do mal é justamente a ausência de Deus. O culpado do mal é o triunvirato do mal, que é o resultado do afastamento da pessoa de Deus. Então, a pessoa que está no mundo, se ela não tiver Deus, se ela não tiver a graça de Deus, ela vai sofrer as consequências do mundo. Ela vai sofrer os ataques do diabo, ela vai sofrer os ataques do mundo. Ela vai ser uma pessoa dominada pela natureza terrena, se ela não tiver Deus. Porque se ela tiver Deus, Deus vai lhe dar, vai colocar num caminho em que ela vai, com Deus, saber enfrentar esse triunvirato. Agora, se ela estiver sem Deus, ela vai sofrer diretamente a ação desse triunvirato. Isso não é que Deus queira, mas é que ela está sem Deus, sofrendo a ação desse triunvirato. Chamamos de triunvirato, porque é uma estrutura formada por 3 indivíduos: diabo, carne e mundo. Então, por isso chamamos de triunvirato. É um termo que se usa, se usava muito lá no Império Romano, quando na fase do Império Romano existia uma liderança repartida entre 3 pessoas. Então, é o triunvirato tal, o triunvirato. Então, o triunvirato é um poder exercido por 3 indivíduos. Muito bem, irmãos. Agora vamos começar a estudar aqui sobre as consequências da maldade previstas nos planos divinos em relação a quem pratica a maldade. Então, depois desta apresentação geral do nosso fundo, o fundo que vai estar no fundo de toda a nossa aula, vamos começar a estudar então sobre as consequências da maldade previstas nos planos divinos em relação a quem pratica a maldade. Aquela pessoa que faz, aquela pessoa que está sob a influência desse triunvirato, quem sabe uma pessoa que está sob a ação de demônios, uma pessoa que está dominada pela carne. Veja, não é que Deus queira que ela faça o mal, não. Deus não quer que ela faça o mal, mas o homem não quer se despojar. Então, quando o homem não quer se despojar e quando ele se coloca debaixo da influência do diabo, debaixo do controle do mundo, ele acaba fazendo mal, ele acaba agindo. Agora, por que ele age assim? Porque ele está como um instrumento desse triunvirato, um instrumento desses 3 indivíduos que estão trabalhando na sua vida para controlar a sua vida e ele seja então um lugar onde o mal habite. Agora veja só, quando isso acontece, aquela pessoa então ela age, aquela pessoa trabalha, ela faz o mal. Uma outra pessoa vai sofrer este mal. Sobre aquela pessoa que agiu, vai incidir um plano de Deus, um plano pré-formado. Quem sabe um plano de juízo. Um plano reversível, quem sabe um plano irreversível.
Para algumas pessoas, quem sabe, a iniquidade chega no nível tal que Deus vai estabelecer para aquela pessoa que praticou o mal um plano irreversível de condenação. Né? Então, alguma coisa vai acontecer. A Bíblia nos mostra lá em Gálatas 6, versículo 7, né? A lei da semeadura e da colheita. O que é a lei da semeadura e da colheita? Que ele come semear, isso ele vai ceifar. O que é isso? É exatamente a aplicação desse plano de Deus de juízo para a pessoa que fez o mal. Ah, mas aquela pessoa fez o mal, não aconteceu nada com ela. Nós já estudamos isso também. Vamos continuar estudando mais um pouco. Que Deus é longânimo, porque muitas vezes ele ainda quer usar aquela pessoa para exercer o juízo com a sua própria maldade. Então a pessoa é má, mas Deus ainda dá um tempo para ela. Primeiro, para ela poder se arrepender. Segundo, para ela ser usada com sua maldade num outro plano de juízo de Deus. Veja, não é Deus que vai estar usando ela. Não, Deus vai encaixar aquela pessoa em um plano pré-formado dele para que ela, com a sua maldade, exerça o juízo sobre uma outra pessoa. Então, Deus vai trabalhando e tudo está sob o controle de Deus. Nada foge do controle de Deus. E se no decorrer do tempo aquela pessoa não se arrepender, ela vai entrar depois num plano de condenação, um plano de juízo. Então Deus é longânimo, com alguns objetivos, mas depois estabelece um plano de juízo também para aquela pessoa. Agora nós vamos ver também, vamos estudar nessa lição, as consequências da maldade. E este é o ponto, vamos dizer assim, mais polêmico. Consequências da maldade previstas nos planos divinos em relação a quem sofre a maldade. Veja, aquela pessoa sofreu a maldade sem que ela fizesse causa. Ela sofreu. Quem sabe uma pessoa inocente, quem sabe uma criança, sofreu uma maldade. Como é que pode aquela criança, uma criança inocente, sofrer aquela maldade? Como é que Deus pode pré-formar alguma coisa em relação a isso? Se é realidade isso que a palavra de Deus está dizendo, que Deus pré-forma todos os caminhos, e todos os caminhos estão escritos e pré-formados, determinados, como é que pode uma criança que nunca sofreu mal nenhum, que nunca fez mal nenhum, melhor dizendo, daqui a pouco ela sofre uma coisa terrível? Então veja, nós vamos ver que quando Deus estabelece os planos, então mesmo para aquela pessoa que sofre mal, aquela pessoa sofreu mal, vamos supor que aquela criança sofreu mal não porque ela quisesse, mas sofreu mal porque existia um plano pré-formado, de uma pessoa que estava sob a influência da carne, do diabo, do mundo. Então, não foi Deus que fez aquilo, mas alguém que estava sob a influência do triunvirato mal fez aquilo. E como é que Deus entra nessa história? Como é que Deus entra nessa história? Então veja, um plano pré-formado em que a pessoa fez o mal e depois virá um juízo sobre a vida daquela pessoa. Então, o fato da pessoa decidir, não é que Deus quisesse o mal. Aquela pessoa fez o mal não porque Deus quisesse o mal, ela fez o mal sob a influência do mundo, da carne e do diabo. Agora veja, ela tomou a decisão para o mal. A partir do momento que ela tomou a decisão para o mal, aquele mal aconteceu. Ou seja, ela entrou em um plano de condenação para ela, em que o mal seria feito, mas também existiria um plano de condenação. No mesmo plano em que o mal foi praticado por aquela pessoa, sob a ação do diabo, do mundo da carne, no mesmo plano em que o mal foi formado, foi praticado, existe na sequência daquele plano, agora escrito por Deus também, em virtude da decisão daquela pessoa,
influenciada pelo triunvirato do mal, existe agora também um plano de juízo. Aquela pessoa vai colher aquilo que ela fez. Agora, e para a pessoa que sofreu o dano? Aí, Deus estabelece Deus estabelece planos também pré-formados para aquela pessoa. O que Deus estabelece? Um plano de retorno, um plano de restauração ou um plano de evitar a agressão. Deus pode simplesmente estabelecer um plano de evitar aquela agressão, diante da possibilidade de aquela agressão vir a ocorrer, ou um plano para evitar, ou um plano em que, ocorrida aquela agressão, a pessoa então tenha condições de se recuperar. Depois nós vamos explicar isso aí com exemplos práticos de pessoas que viveram situações dessas. Então nós vamos entender como isso se aplica, como isso acontece na prática, na realidade. Então vejam, a pessoa que sofreu mal, vamos olhar sobre a ótica dela. Por que ela sofreu aquele mal? Por dois motivos. Ela pode sofrer o mal porque ela deu causa a ele. Então vejam, uma pessoa inspirada pelo mal, pelo diabo, pela carne, pelo mundo, fez o mal para uma outra pessoa. Mas aquela pessoa que sofreu o mal, quem sabe ela também está colhendo o mal que ela fez para uma outra pessoa em outra ocasião. Ou seja, é um plano já de colheita, um plano de condenação dela. Porque ela já fez o mal para outra, agora ela está recebendo o mal de uma outra pessoa. Então isso é mais fácil nós entendermos. Agora existe também aquela situação em que a pessoa não contribuiu para aquele mal. Como é o caso, como nós exemplificamos, de uma criança. Então ela fez aquele mal para alguém, uma criança foi agredida. Ela agrediu alguém alguma vez? Não, nunca agrediu. Então por que ela sofreu aquilo? Então vejam, nesses casos, aquela pessoa foi agredida não porque Deus quis, mas por ela estar num mundo de aflições. Jesus disse isso. No mundo tereis aflições, porque nós estamos nesse mundo que é de aflição, é dominado pelo mal. Aleluia! Este mundo é dominado pelo mal, é um mundo de aflições. É como se nós estivéssemos lá no Polo Norte, gelados, porque lá é o Polo Norte. Então não é que Deus fez a gente passar frio, não, o Polo Norte é assim, esse mundo é um mundo de aflições. Então tem pessoas que estão sofrendo, não porque eles deram causa, não porque eles estão colhendo de outro que um dia eles semearam em relação a uma outra pessoa. Não, eles estão colhendo simplesmente porque estão no mundo mal. Estão no mundo de destruição, estão no mundo de corrompido, estão no mundo em que as pessoas estão debaixo de influências destruidoras. Agora, Deus estabelece planos de proteção para essas pessoas que não deram causa ao mal. Que planos são esses? Planos de proteção no sentido de evitar o mal, evitar que a agressão seja aplicada, ou para restaurar essa agressão. E nós vamos estudar, ver casos práticos disso mais adiante. Então vejam, estamos em um ambiente complexo. Naturalmente as pessoas sofrem aflição. Existe um filósofo, que ele resumiu a vida, ele sintetizou a vida dizendo assim, o que é viver? Viver é nascer, sofrer e morrer. O que ele quis dizer? Exatamente o que nós estamos falando agora. Eu não me recordo agora em que momento que foi falado isso, mas é algo bem conhecido. Então, ele diz, viver é nascer, sofrer e morrer. Porque a vida é um sofrimento. Por que é um sofrimento a vida?
porque nós estamos debaixo de um sistema, estamos debaixo de um ambiente, e esse ambiente é dominado pelo mal. É dominado por esse triunvirato. Então, por isso que a vida é uma vida de sofrimento, né, como este filósofo definiu. E Jesus mesmo disse que no mundo passais por aflições. Então veja, Deus olhando que o mundo é um mundo de aflição, Ele começa agora a pré-formar planos. Então, para essa pessoa que sofreu ou está por sofrer alguma coisa em virtude do mal, mas ela não deu causa a isso, mesmo Deus sabendo que isso vai acontecer, mesmo Deus sabendo, voltando ao nosso exemplo do Polo Norte, que aquela pessoa vai sofrer frio por estar no Polo Norte, mas Ele estabelece ainda caminhos, que se aquela pessoa decidir corretamente, ele vai entrar por um caminho que pode ser um caminho de restauração, se ela tiver sofrido dano, ou, se for antes de sofrer o dano, um caminho de prevenção. Então, no caso do Polo Norte, Deus vai colocar no caminho daquele homem, para evitar que ele passe frio, Ele vai colocar uma loja de roupas, Ele vai colocar uma pessoa que vai doar uma roupa para aquele homem. Ele vai ir para o meio de sofrimento, ele vai para o meio lá onde existe o mal, onde existe a agressão, onde existe a aflição, mas ele vai entrar já com uma roupa que vai aquecer ele. Ele não vai sofrer aquele mal. Aquilo ali não vai afetar a sua vida. Agora vamos supor aquele homem entrou sem a roupa, ele pegou uma pneumonia. Deus pode estabelecer um plano pré-formado para ele, em que ele sai dali, ele encontra uma pessoa que vai conduzir ele a um hospital, ele vai ser tratado naquele hospital. E lá naquele hospital, então, ele vai receber novamente plena saúde e vai conseguir se livrar daquele problema que ele estava vivendo. Então, esta é a ação de Deus diante da agressão do mal inerente a este mundo, inerente à aflição, ao mal inerente à aflição que está no mundo, por o mundo ser o que é. Deus estabelece duas formas de plano principal. Estamos aqui falando de uma forma resumida. Deus pode fazer um plano de prevenção para aquela pessoa e um plano também de restauração. Então, conforme a decisão daquela pessoa, ela vai entrar num plano de prevenção para evitar a agressão ou num plano de restauração. E agora, então, nós vamos entrar no terceiro tópico de nossa lição. Estamos procurando seguir essa lição, é uma lição bastante complexa, então seguir passo a passo, e um passo, então, vai nos dar entendimento para entender o passo seguinte. E agora, então, nós vamos passar para o terceiro tópico, que nos fala sobre a previsibilidade do sofrimento a que a pessoa não deu causa dentro dos planos divinos. Então veja, as causas do sofrimento humano dentro dos planos divinos. Quais são as causas? Então, várias causas podem existir para o sofrimento dentro de um plano divino. Primeiro, para juízo. Então a pessoa pode estar sofrendo porque ela deu causa àquele sofrimento. Ela está colhendo alguma coisa que ela semeou. Então, para juízo. Segundo, originado pela incidência da lei da semeadura-colheita. Ou seja, Deus ainda não estabeleceu juízo para ela. Um juízo definitivo, um juízo final, vamos dizer assim, mas ela está colhendo alguma coisa. Quem sabe até aquilo ali vai fazer ela entender o que ela semeou e ela vai deixar de semear aquilo que ela estava semeando. E por fim, existe também o sofrimento humano
para o fim proveitoso. Então, um fim proveitoso, por exemplo, a edificação. Então, a Bíblia nos mostra que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, Hebreus 5, versículo 8. Então, Jesus mesmo, para ser nosso Salvador, ele sofreu. Ele sofreu, a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. Sofreu, lemos os relatos bíblicos, Vamos ver o quanto Jesus sofreu para edificar, aprimorar ele para o projeto que Deus tinha estabelecido para a vida dele. Não que ele precisasse sofrer aquilo, ele não tinha semeado para colher aquele sofrimento que ele passou, não. Simplesmente aquele sofrimento tinha por objetivo edificar um projeto que Deus tinha estabelecido para a vida dele. Segundo motivo do sofrimento é a disciplina. Então Deus estabelece o sofrimento também para a disciplina, para orientar aquela pessoa na atitude certa em que ela deve estar, para levar aquela pessoa ao caminho onde ela deve estar. Quem sabe até mesmo se ela saiu do plano ideal de Deus, Deus quer que ela retorne para o plano ideal. E por fim, então, para o cumprimento de um propósito divino. Deus quer fazer alguma coisa, porque ele tem um propósito específico. E nós podemos até colocar aqui, Salmo 116, versículo 5, a morte. A Bíblia diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então a morte, muitas vezes, ela é precedida de um sofrimento. Mas quando isso está dentro de um propósito de Deus, está dentro de um plano de Deus de recolher aquela pessoa, aquilo ali vai ser uma bênção para a pessoa e para Deus é algo precioso. Então, a pessoa vai ter que morrer de alguma coisa. Esse é um exemplo de um sofrimento com propósito. Tem pessoas que vão, muitas vezes até Deus recolhe o justo antes do sofrimento, antes que ele venha passar por alguma coisa, que Deus está vendo que ele vai passar ali. Deus pode recolher ele. Então, um sofrimento que precede a morte de um justo dentro de um projeto de Deus, esse sofrimento é algo de Deus, é algo que Deus estabeleceu. Não é algo que é fruto de um juízo, que é fruto de uma colheita, uma semeadura, mas simplesmente Deus quer levar de alguma forma aquela pessoa. Quem sabe até está dando um sofrimento para a pessoa ter a sua vida espiritual edificada e, naquele momento de morte, então ela está preparada para enfrentar, para ter um encontro com Deus, ir para o céu a partir daquele momento. Então vejam, basicamente são as causas. Agora existem sofrimentos humanos também que não são para juízo, não são porque aquela pessoa colheu, semeou e colheu, não são para um fim proveitoso, não é para edificação, não é para disciplina, não é cumprimento para um propósito específico, não são para nada disso. Existem sofrimentos que acontecem por quê? Nós vamos estudar sobre sofrimentos, quando falarmos um pouquinho no próximo volume deste livro, que vai ter uma lição sobre planos cruzados. Então, existem sofrimentos também sobre o acaso. Então, existem sofrimentos que aparentemente não têm um motivo, mas há alguma coisa que está acontecendo de fundo para que aquele sofrimento aconteça. E nós podemos trazer aqui um exemplo que é um exemplo muito chocante na Bíblia. E aqui é importante nós também relatarmos que esta forma de organização desta lição nós fazemos assim de uma forma didática, mas na causa do sofrimento de uma pessoa podem estar envolvidos muitos fatores. Não é somente o juízo, pode ser o juízo, pode ser outra coisa.
Pode ser o acaso, mas pode também ser uma parte de juízo. Então, apenas para exemplificar essa complexidade, eu vou trazer aqui um relato que é bem chocante na Bíblia Sagrada, né? Que é o caso que Saul fez para os sacerdotes. Então, a Bíblia nos mostra que Saul era um rei com coração endurecido, um rei que tinha saído, né, já de uma posição de submissão a Deus, e Deus já tinha então rejeitado Saul, para que Saul não reinasse sobre Israel. Deus tinha rejeitado. O coração de Saul estava tão endurecido que Deus já tinha rejeitado. Deus já tinha decidido que o reino de Saul seria dado a Davi. Agora vejam, a Bíblia nos mostra que quando Davi soube por Jonatas, né, Davi já sabia, mas Jonatas não sabia ainda. Davi pediu para Jonatas confirmar. Né? Quando Jonatas confirmou que Saul queria matar Davi, Davi fugiu. E ele fugiu com tanto medo de Saul que ele não passou por casa, ele foi direto. E passou por uma cidade, lá onde estava o tabernáculo. E lá então ele falou com Elimeleque, que era o sacerdote, e disse assim: olha, eu estou sem nada, saí rápido de casa. O Elimeleque sai tremendo. E o que você está fazendo aqui? Né? Eu sabia que Davi era genro do rei Saul. E Davi diz: eu estou numa missão especial, meus homens estão me esperando ali adiante e tal. Eu preciso de uma coisa para comer. Ele disse: olha, só tem os pães da proposição, eram os pães que ficavam, né? Ficavam na mesa, por umas semanas, um pão por tribo. E depois os sacerdotes poderiam comer aquele pão. E aquele sacerdote diz: então, vem cá, você está, e seus homens estão puros, né? Vocês estão... não se abstiveram de relações com mulheres. Davi disse: não, estamos. Quando a gente sai para uma missão especial, assim, uma batalha, a gente sai com propósito. E ele dá aqueles pães para o Davi. Davi pergunta: você tem arma? Ele diz: olha, a gente tem honrado no mando aquela espada que você mesmo pegou do Golias. Então me dá essa espada. E aquele sacerdote dá para Davi. Só que existia naquele lugar, olhando tudo isso, um homem da nação edomita. Um homem edomita, que é um dos símbolos da carne. E aquele homem enxerga tudo isso. E aquele homem vai lá então e conta tudo para Saul. Ele vai lá e conta: Saul, Saul reúne os seus homens, os benjamitas, faz uma exortação: quem é que está do lado de Davi? Será possível vocês não me indicam para onde Davi está fugindo e tal? E aquele homem se levanta: olha, eu sei onde está Davi. Eu vi ele passando lá pelo sacerdote. O sacerdote deu para ele pão, espada. E o rei Saul então chama aquele sacerdote, Elimeleque, e diz assim: o que vocês fizeram? E o sacerdote diz assim: olha, tudo que nós fizemos para Davi, a gente faz para ele em qualquer momento. Não foi porque ele era... nem sabíamos que ele estava sendo perseguido, nem sabíamos que o Senhor estava contra ele. A gente achava que ele era um homem exemplar, que o Senhor gostava dele. E o rei Saul, irmãos, chama todos os sacerdotes e manda seus oficiais matarem todos os sacerdotes de Nob. Todos os sacerdotes daquela cidade sacerdotal. Os homens dele, os oficiais, não têm coragem de matar. Aleluia. O que faz um coração endurecido? Veja, irmãos, Saul era um homem dominado pela carne, um sentimento de ciúmes terrível. Era Deus que estava fazendo aquilo? Não, não era Deus, era a carne. Instigado pelo diabo, nós sabemos que muitas vezes um espírito maligno entrava em Saul. Então, no mínimo 2 inimigos do triunvirato estavam ali, a carne e o diabo. E Saul então manda chamar todos aqueles sacerdotes, e todos eles então são ordenados que fossem mortos. Mas os oficiais de Saul olham para aquele sacerdote e dizem: não, nós não vamos matar. Como é que a gente vai matar o sacerdote de Deus? E Saul então chama aquele homem de Edom e diz assim: você mate. E aquele homem de Edom vai lá e mata todos os sacerdotes.
E não somente os sacerdotes, mas ele mata todas as famílias deles, as mulheres, os filhos, os bebês de colo. Mata todos os animais do campo. Ele dizima com aquela cidade de Nob. Aleluia. Somente um sacerdote foge, chamado Abiatar. Aquele homem, então, ele consegue fugir. Ele vai até Davi. Agora veja, irmãos. Aqueles sacerdotes todos morreram. Mas nós podemos entender que aqueles sacerdotes, pelos relatos bíblicos, que eram sacerdotes que temiam a Deus. Então eles foram para o céu. Agora Saul se estabeleceu, se ele já estava num caminho de condenação. Saul tinha entrado num caminho de juízo de Deus contra a vida dele. Agora a gente pensa, por que será que Deus permitiu que aqueles sacerdotes fossem mortos? Ainda que eles tenham ido para o céu, possivelmente, né? Muito provavelmente. Ainda que eles tenham ido para o céu. Né? No paraíso, naquela época, dizemos para o paraíso. Né? O céu, depois Jesus abriu o caminho para o céu. Mas, como é que Deus permitiu aquilo? Aí nós entendemos, irmãos, que existia uma profecia em relação àqueles sacerdotes. Porque aqueles, quando Eli não educou seus filhos, Deus disse, por que tu não educou teus filhos? Por causa disso. Tua linhagem não vai mais ser sacerdote. Deus tinha estabelecido que a linhagem de Eli não ia ser mais. E os filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram na batalha. Levaram a arca do Senhor para a batalha contra os filisteus. Os filisteus levaram a arca, roubaram a arca. Mataram os filhos. Mas a descendência de Eli continuou. Eli morreu, quando soube da notícia que a arca tinha sido tomada, caiu, quebrou o pescoço. Mas continuou a sua descendência. Nasceu depois o filho de Finéias, né? A esposa dele estava grávida. Aí quando soube da morte do marido, deu à luz, nasceu e acabou. E acabou. Foi-se a glória de Israel, colocou o nome do filho. Ou seja, a descendência continuou e essa descendência chegou até esse momento de Saul. Mas eu tinha dito, essa descendência não vai ficar como sacerdote. Então vejam, irmãos, existia um propósito divino, mesmo nisso aí. Existia um propósito de Deus estabelecido para que aquela linhagem não fosse mais a linhagem sacerdotal. Em algum momento, eles iriam morrer. E é interessante, irmãos, é uma coisa forte isso que nós estamos falando. Mas Saul foi usado como vaso de ira para que até os descendentes deles, as crianças, fossem mortas. É algo chocante isso aí, realmente é algo forte. Né? Agora, Abiatar fugiu, era descendente. Agora, onde que foi Abiatar? Abiatar foi ser sacerdote de Davi. E durante todo o tempo em que Davi esteve peregrinando, Abiatar foi sacerdote juntamente com Davi. Quando Davi depois foi rei, Abiatar estava junto. Só que quando Salomão assumiu o reinado, Abiatar, em vez de apoiar Salomão, ou seja, o único sobrevivente da linhagem de Eli agora era Abiatar. Só que em vez de ele apoiar Salomão, ele apoiou o Adonias para ser rei, que era o filho mais velho que Salomão, era mais velho que Salomão, então se presumia que ele tivesse o direito de rei pela sua idade, né, pela sua ordem de primogenitura, mas não, Deus tinha estabelecido Salomão. E por ter apoiado Adonias, Salomão então disse para Abiatar, Abiatar, tu não vais mais ser sacerdote. Ele não matou Abiatar. Ele diz assim, porque tu sofreu as aflições junto com meu pai, tudo que meu pai sofreu, tu sofreu junto com ele, tu não vais sofrer. Mas tu não vais ser sacerdote. E naquele momento, irmão, se cumpriu aquela profecia lá sobre Eli. Então vejam, toda a linhagem de Eli chegou até Abiatar. A partir dali, uma nova linhagem estabeleceu-se como sacerdócio de Israel. E aí acabou a linhagem de Eli. Então,
o sofrimento. Muitas vezes a gente não entende o que está acontecendo, mas existe uma ação de Deus, existe uma ação que muitas vezes foge do nosso entendimento. Então a gente sabe por que aquele projeto aconteceu, porque nós conhecemos toda a história bíblica. É uma história de gerações. Gerações anteriores nós entendemos por que Saul, mesmo sendo usado por mal, não foi Deus que estava usando ele, não, era o mal que estava usando ele. Mas Deus permitiu que ele, como um agente do mal, estivesse dentro daquele plano para a linhagem de Eli. E aí nós entendemos por que isso aconteceu. Para os nossos olhos humanos é chocante, mas para Deus, quem sabe Deus olhando aqueles sacerdotes, Deus acolheu eles, mas tinha que se cumprir aquela profecia. Então, irmãos, quando nós vamos olhar os planos de Deus, o olhar de Deus é diferente. O olhar de Deus é um olhar amplo. E os projetos dele são projetos perfeitos, dentro de uma ótica que não está restrita a um momento, mas está restrita, está ampla em relação a gerações, em relação a projetos maiores, a projetos extraordinários. Agora veja, irmãos, com a provisão nos planos divinos para os sofrimentos sem causa, nós já mencionamos isso, ou seja, um projeto divino para que a agressão seja evitada, um projeto divino para que seja aquela pessoa restaurada da agressão, e também um propósito ideal de Deus para que aquela agressão na vida daquela pessoa contribua para alguma coisa. Aleluia. Quantas vezes, irmãos, Deus permite que algo aconteça conosco porque Ele quer nos capacitar a alguma coisa. A Bíblia diz o seguinte, irmão, sobre Jesus, que Ele em tudo foi tentado para quê? Para que possa socorrer os que são tentados. Muitas vezes Deus permite que nós entremos por áreas de sofrimento para nos capacitar a agirmos dentro de um plano pré-formado que Ele tem para nós. Um plano para trabalhar exatamente naquela área. Para restaurar vidas que estão sofrendo naquela área que nós sofremos. Quem sabe para aconselhamento. Quem sabe para ministrar libertação. Muitas vezes Deus permite alguma coisa acontecer que nos surpreende. Mas como? Eu estou em oração, eu estou em jejum, mas Deus está nos levando para um caminho em que Ele vai nos mostrar algo. Nós precisamos enxergar aquilo, nós precisamos experimentar aquilo, porque aquilo ali vai nos capacitar para algo que mais adiante está incluso num projeto divino. Veja, irmãos, nós não estamos fazendo aqui uma filosofia, eu não estou criando nada, nós estamos entrando pela palavra. Nós estamos trazendo algo que está na palavra, nós estamos extraindo da palavra uma revelação que está nela. Não é uma criação humana, não foi o pastor Humberto que escreveu este livro. Ele escreveu durante meses orando, jejuando, mas isso aqui não é uma coisa que saiu da cabeça, da mente do pastor Humberto. Isso aqui é uma coisa que saiu da Bíblia. Foi extraída da palavra. E nós vemos em toda a Bíblia, tudo isso vai se confirmando, tudo isso vai se estabelecendo. Nós vemos, irmãos, que um exemplo de provisão para que a agressão seja evitada, no caso de Jesus, quando Herodes mandou matar as crianças de Belém, quando soube que um rei estava por nascer em Belém,
Ele mandou que todas as crianças de 2 anos para baixo fossem mortas. Era Deus que estava mandando? Não, era o mal. Era o triunvirato que estava ali, era o diabo, certeza que Satanás estava ali agindo na mente de Herodes. A sua carne, os seus ciúmes, a sua ação de domínio, né, que diz a história que matou até mesmo familiares dele, que ele imaginava que pudesse ameaçar o trono. Aquela ação maligna nele fez com que ele determinasse a morte daquelas crianças. Mas um anjo enviado por Deus, por meio de sonhos, Deus usou os seus meios para avisar José: sai daqui e vai para o Egito. Quem sabe muitas pessoas que tinham comunhão com Deus em Belém, é possível que não somente José tenha feito isso, mas outras pessoas que tinham comunhão com Deus tiveram sonhos também e tiraram suas crianças, viajaram, foram embora. Plano para evitar que aquilo ali incidisse sobre Jesus Cristo. Então vejam, esse mal no plano de Herodes estava previsto, Jeremias tinha profetizado. E a Bíblia nos mostra: então se cumpriu o que fora dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro, grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. Estava aquele plano pré-formado, levando-se em consideração a carne de Herodes, levando-se em consideração a natureza de Herodes, a influência do diabo sobre a vida de Herodes, e Deus respeitando o livre-arbítrio de Herodes. Por que essas coisas acontecem? Com Saul aconteceu, com Herodes aconteceu, de praticarem o mal? Porque Deus respeita a sua decisão. Então a decisão deles foi respeitada por Deus, e Deus colocou eles então dentro de um plano pré-formado, em que esse plano estava o mal que eles praticaram, mas também estava o juízo que eles praticaram. Aleluia! O Herodes morreu miseravelmente. Saul também morreu miseravelmente. Aleluia! Saul morreu pedindo para que matassem ele. Aleluia! Saul morreu de uma forma miserável. Glória a Deus! Deus pegou eles com o mal que eles faziam, pela influência, pelo domínio do triunvirato do mal sobre a vida deles, e colocou eles dentro de um plano em que o mal deles cumpriu algo que estava estabelecido naquele caminho, dentro também de um plano de juízo. Agora veja, irmãos, existe também a provisão de um plano para que a pessoa seja restaurada da agressão, ou para que a agressão se transforme em meio para que o propósito ideal de Deus se cumpra. Deuteronômio 32, versículo 39, diz assim a palavra: vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Ou seja, Deus tem o controle de tudo. Deus tem o controle de tudo. Tudo está debaixo do controle dele, ele que está pré-formando. Agora ele sabe que algumas pessoas, pelas suas decisões, elas vão seguir o triunvirato do mal. Então ela vai colocar essas pessoas dentro daquele propósito delas, levar para o seu livre-arbítrio dentro de um projeto que vai ser também para aquelas pessoas um projeto de juízo.
Então, nós entendemos quando Deus fala, eu mato e eu faço viver. Não é que Deus quer matar, quer usar um filho dele para matar, para fazer. Não. Ele pega pessoas que matam. E ele estabelece aquelas pessoas num projeto em que elas vão matar. Mas não porque ele mandou elas matarem. Elas vão matar pela influência que elas estão sofrendo da sua carne, do diabo, do mundo. Mas é um projeto pré-formado por Deus. Por isso Deus diz, eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e não há quem possa livrar da minha mão. Aleluia. Mas tem uma coisa, irmãos. Assim como ele faz esses caminhos, nos quais há morte, nos quais há ferimento, ele estabelece caminhos nos quais há, aleluia, caminho para sarar. Oh, glorificado é o nome de Jesus. Aleluia. Talvez você esteja enfrentando agora resultados, planos, quem sabe você entrou, as suas decisões levaram você. Não era o plano ideal para a sua vida. Quem sabe não era. Você, quem sabe, entrou num plano alternativo por suas decisões. E nesse plano alternativo tem coisas que marcaram a sua vida. Aleluia. Existem coisas que marcaram a sua vida. Que machucaram a sua vida. Que você está sofrendo até o dia de hoje por aquilo que aconteceu. Oh, glórias ao nome de Jesus. Mas hoje Deus quer estabelecer um plano de reconstrução daquilo que aconteceu na sua vida. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Deus quer estabelecer uma construção para você. Aleluia. Assim como a Bíblia nos mostra o exemplo de Mefibosete. Mefibosete era um menino. Quando tinha 5 anos, a Bíblia nos conta, ele recebeu a notícia da morte de seu pai na batalha. O nome do pai dele era Jonatas. E o pai de Mefibosete morre na batalha. E a sua ama então se apavora com aquilo. Morreu o pai. Morreu o rei também, que era o vô daquela criança. E ela vai fugir, aquele menino cai e fica aleijado. E lá ele fica em Lodebar, uma cidade onde ele estava esquecido. Aleluia, mas Deus estabelece um plano por meio de Davi. Davi assume o trono. E Davi diz, onde estão os descendentes de Jonatas? Eu tenho um plano para eles. Aleluia. Eu tenho um plano para eles. Eu tenho um plano de restauração. Eu quero estabelecer um plano para eles. Agora é necessário apenas uma coisa. É necessário apenas uma decisão deles, de eles aceitarem este plano. Aleluia. E nesta tarde, Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano de reconstrução para a sua vida. Mas Ele espera de você uma decisão, você de aceitar. Eu quero aceitar este plano. Eu quero aceitar Jesus Cristo. Eu quero aceitar Deus na minha vida. Eu quero que este plano que Deus estabeleceu na minha vida seja uma realidade. Eu abro mão da minha soberba. Até hoje eu culpei todo mundo. Até hoje todo mundo foi culpado. Somente eu não era culpado. Somente eu era vítima. O que adiantou até hoje você estar nessa situação? Que bem isso aí trouxe para a sua vida. Mas nesta tarde, simplesmente aceite o plano de Deus para a sua vida. Simplesmente aceite o plano de Deus para a sua vida. Aleluia.
Vai faltar um pequeno item dessa lição, mas na próxima lição nós rapidamente falamos sobre ele. E alguns exemplos práticos. Eu sinto que Deus quer fazer algo na sua vida. Deus quer fazer algo na sua vida. Deus escolheu hoje. Hoje é o dia de Deus para você. E você sabe disso. Deus está falando ao seu coração isto. Nós vamos estar orando agora. E se você quer aceitar Jesus, se você quer aceitar esse plano de Deus na sua vida, coloque agora, aleluia, no chat, dizendo: eu aceito. Eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu aceito. Pai nosso que está no céu, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós chegamos agora diante da tua presença, Deus, para te glorificar pela tua palavra, para te glorificar pelas tuas misericórdias, para os teus projetos. Deus, assim como o Senhor fez com Mefibosete, aquele homem, ó Deus, aleijado, esquecido, mas em que algum momento o Senhor lembrou-se dele. E de Lodebar ele passou a estar na casa do rei, no palácio de Davi, comendo a comida que Davi comia, se alimentando na mesa que o rei Davi se alimentava, vivendo no palácio. Deus, contempla agora a decisão desta pessoa que está nos acompanhando nessa escola bíblica. Contempla agora a decisão desta pessoa. Contempla agora, Deus, a sua decisão. Contempla agora, Deus. Deus, que ele venha estar agora num caminho, Deus, pré-formado para o Senhor, um caminho de construção, um caminho abençoado, um caminho de vitória. Um caminho de experiências contigo, ó Deus, um caminho de profundidades espirituais, ó Deus, de experiências com o Senhor. Em nome de Jesus eu clamo a Ti nesta hora, Senhor, estabelece a Tua vontade, venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade na vida desta pessoa. Para a Tua glória, Senhor, pedimos a Tua bênção, a Tua graça sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa que está nos acompanhando agora. Que a Tua mão poderosa, ó Pai, esteja sobre a vida de cada um, que a Tua glória se manifeste nesta casa. Teu nome seja glorificado em tudo, ó Pai, no nome de Jesus nós clamamos a Ti, te damos graças por tudo. Amém. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Pena que o nosso tempo passou, nós temos que encerrar. Aleluia, 2 pessoas aceitaram Jesus, aleluia, aleluia. Se mesmo depois dessa oração você quer decidir, se você pode colocar aí no chat, aleluia, coloque a sua decisão no chat. Não perca essa oportunidade. A partir de hoje você vai ter uma nova vida. Você vai entrar num novo caminho. Você vai entrar num novo momento de Deus para a sua vida. Aleluia. E você vai ver como é bom estar na presença de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, das irmãs, dos amigos. E você que entrou neste caminho, bem-vindo. Vamos juntos, aleluia, até que um dia nós nos encontraremos aqui na terra, quem sabe, não sei de onde são as pessoas, mas se não nos encontrarmos aqui, nos encontraremos lá com Ele, na glória, aleluia. Mas vamos juntos que temos muita coisa para viver com Deus, nesses planos maravilhosos, bons, agradáveis, perfeitos que Ele tem para nossas vidas. Que Deus abençoe a todos. Paz, oração e união.